Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do Amadcast. E hoje vamos falar sobre um tema que é muito interessante, que é holding e seus desdobramentos. Para falar sobre isso, aqui do meu lado, a Alana Gonçalves, para quem ainda não conhece, né? A Alana já é figurinha aqui na Amad, nossa tesoureira tão querida. Seja bem-vinda, Alana. Muito obrigada. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Amadcast. Hoje a gente está com uma presença ilustre, fazendo uma conexão entre Belo Horizonte e Recife. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com esse especialista aqui hoje, né, doutora Elisa? Com certeza. E então, estamos recebendo aqui hoje Carlos Eduardo Bacelar, que é um advogado especializado em direito tributário, não é isso, Carlos? Seja bem-vindo. Muito obrigado a oportunidade de estar aqui com vocês. Essa iniciativa, esse podcast, ele tem uma função muito importante para os associados e para os não associados, para difundir o conhecimento de forma ampla. Vocês têm trazido importantes temas para a advocacia e para o setor do direito imobiliário. Não, eu tenho certeza que a gente vai aprender muito aqui hoje com você. Estamos aqui já, né? Sim. Papel e caneta aqui, né, Alana? Sim, Porque... sem dúvida. Mas, Carlos, antes da gente entrar mesmo no tema, conta pra gente um pouco da sua história e se apresenta para os nossos associados te conhecerem melhor. Legal. Eu sou sócio de um escritório lá em Recife, chamado SRAB Advogados. O escritório existe há 21 anos e a gente tem uma assessoria na área de direito empresarial. Então a gente gosta de dizer que a gente abraça o cliente. Então todas as necessidades do empresário, a necessidade do dia a dia, a gente vai ter condições de suprir. Minha história vem, na verdade, de ciências da computação. Eu fiz um pouco de tecnologia antes. Mexi muito com essa parte de tecnologia, tive consultoria na área de tecnologia, sou um entusiasta desse setor, apaixonado por esse negócio. Depois disso, eu descobri um curso de ciência da computação, eles queriam me ensinar a ser programador. Aí eu disse que eu não queria, eu queria ser empreendedor de tecnologia. Saí do curso de ciência da computação e fui fazer direito. Mas a tecnologia ainda está no sangue, a gente se diverte muito com isso. E hoje a gente tem uma especialização na área de direito tributário, uma experiência grande na área de direito tributário, direito societário, e também falar um pouco, também dividir com vocês essa questão do planejamento, que é muito importante. A sociedade, de forma geral, ela é imediatista e ela quer produzir sem planejar. E é uma característica nossa de jogar sem treino. A gente teve um jogador grande aqui, da minha época, não da de vocês, chamado Romário. Romário dizia, eu não treino, eu faço gol. Enquanto você tem uma experiência de Cristiano Ronaldo, que está da idade que está, com o físico de um menino de 20 anos. Mas é de uma disciplina lá certa, coisa que a gente não tem. E isso reflete para tudo. O brasileiro, ele não lê manual de instruções, de nada. Acho que o pessoal desistiu, inclusive, de manual de instrução das coisas que a gente compra, né? Não vem mais, se tu quiser tá no site, dá uma lida lá. A nossa fechadura. A gente é muito... A capacidade do brasileiro de adaptação é muito admirada no mundo, mas a indisciplina da gente é muito grande. Pela indisciplina, eu gero... Vamos resolver. Como? Vamos resolver. A gente não tem uma programação, um planejamento. Quando você vem falar em planejamento, em programação, o pessoal olha para você estranho, tipo assim, não, mas a gente vai lá e faz. E não funciona assim. Tudo você tem que avaliar, e não estou só falando no direito, é no tudo. Eu gosto de perguntar aos estagiários, o pessoal que chega no escritório, quem é você daqui a 10 anos? Não sei. Não, você tem que saber. Não, mas não vai ser exatamente. Não, mas a gente não está falando de exatamente. É nesse momento, com as ferramentas que você tem hoje. Como você se imagina. Como você se imagina. Pode ser que seja tudo diferente. Você pensa que vai ter um cachorro e vai ter um gato. Pode ser que você pense que morar aqui está morando em Dubai. Mas você tem que ter uma direção, você tem que ter um planejamento, tem que ter um entendimento. Você tem que saber onde você quer chegar, né? E, assim, a gente já... Então,
entrando, né, já no assunto, eu acho que quando a gente fala de holding, até para os clientes a gente ainda encontra uma barreira muito grande, porque vem muito cultural de que a holding seria só para uma blindagem patrimonial, para esconder um patrimônio, para quando você quer sonegar alguma coisa, você quer realmente blindar o seu patrimônio. Mas a gente tem visto isso cada dia, né, essa mentalidade, essa cultura mudando, porque os clientes têm percebido cada vez mais que no momento que eu começo a planejar, eu tenho uma segurança, eu consigo organizar a casa ali, né? Organizar como que eu vou estruturar para pagar menos impostos, para encontrar ali menos dificuldades. E aí, Carlos, o que vocês têm visto lá em Recife? Vocês estão com sedes, o seu escritório tem sede em vários estados. Conta um pouquinho pra gente aí, nós estamos aqui hoje querendo ouvir sua experiência. O Brasil é um país incrível, né? A gente tem não uma unidade no sentido de cultura, forma de falar, culinária e pensamento. Cada lugar do Brasil tem um pensamento, uma interpretação diferente. Então você fazer negócio em Recife é de um jeito, fazer negócio em São Paulo é de outro, fazer negócio em Brasília, fazer negócio em Minas, você vai para Belém. Então assim, é diferente o jeito de falar, o que você pode abordar, o sotaque, uma brincadeira. Então, eu costumo dizer, o recifense ele é mais desconfiado, por exemplo. O mineiro ele tem esse lado mais desconfiado dele. São Paulo e Rio é outra realidade. São Paulo e Rio vamos lá, não dá para conversar muito não, que a gente não tem tempo. Você vai a São Paulo na Faria Lima às 2 da manhã, os empresariais estão todos acesos, o pessoal está trabalhando. Então, assim, é uma característica diferente. A gente desenvolver negócio com eles, você tem que estar em outra rotação. Você tem que entender o momento de cada um. Enquanto aqui em Minas, por exemplo, eu preciso fazer 2, 3 reuniões para desenvolver um negócio. Se brincar por telefone, eu fecho o negócio em São Paulo. Ah, mas é melhor? Não, é diferente. Porque cada um tem sua característica. Essa ideia, conceito para o mineiro de gerar uma relação de confiança. Eu costumo dizer que do mesmo jeito que eu fecho um negócio muito rápido em São Paulo, outro também fecha. Então a fidelização é importante. Essa criação de relacionamento, de você ir conhecer a pessoa, aqui em Minas comer um pão de queijo, tomar um café, né? Então essa conexão que você cria para criar empatia. Eu costumo dizer que na advocacia a gente não vende nem produto, nem serviço. A gente vende confiança. E confiança não se vende. Então a gente tem um item muito difícil de comercializar, que de fato você só troca de advogado se acontecer alguma coisa que você se chateou com o anterior. Então é importante você entender o seu público, entender o que ele quer, não é o que você quer. Não adianta eu fazer churrasco se meu público é vegano. Eu tenho que entender como é que funciona cada um. E o planejamento vai depender também de em que momento o conhecimento popular, vamos assim dizer, o conhecimento da sociedade está sobre esse tema. A gente tem agora, se você jogar na internet, tem lá, faça você mesmo sua holding, né? Proteção patrimonial, vai estar tudo certo. Não funciona assim. Não existe uma... a gente até teve uma reunião hoje que eu falei isso, não existe uma receita pronta, a gente não vai chegar aqui com o modelo e tentar descer goela abaixo, né? A gente fala essa expressão aqui, mas isso não existe. O advogado que atua com isso, ele é muito mais ali para desenhar, para arquitetar, para estruturar, para pensar. Eu acho que é muito mais nesse sentido. Não, sem dúvida. E eu digo que o advogado, que o pessoal gosta de advogado moderno, né? Eu digo que o advogado, para ter sucesso, ele não é só advogado. A gente tem uma profissão um pouco diferente, né? A advocacia, ela é um pouco advogado, ela é um pouco contador, ela é um pouco psicólogo, ela é um pouco engenheiro. Tanto que você vê, é um pouco político, você vê advogado se envolvendo com tudo. A própria instituição OAB, de uma queda de uma aeronave a uma briga num condomínio, a OAB está lá. É a instituição mais respeitada e mais atuante. Então, por exemplo, para vocês atuarem como advogadas, você tem que entender o cliente. Sim. Você tem que saber psicologia.
Você tem que saber, até o time que você torce, depende, seu time pode ter ganho, mas você não pode chegar no outro dia e dizer, o Atlético ganhou, eles vão dizer, certo, mas eu sou Cruzeiro. Então você tem que ter essa sensibilidade, você tem que buscar entender o que ele quer. Isso é muito importante. Eu digo, você tem que decifrar pessoas, ler pessoas, para saber o que você vai ofertar a ela. Eu vi um filme que tinha um cidadão que fez uma invenção e o pessoal estava oferecendo dinheiro pela invenção. Qual filme? Eu não vou lembrar o nome do filme, mas era a depois invenção você conta pra gente. Eu vou procurar depois te digo. É a invenção do para-brisa, do limpador de para-brisa, da borrachinha. Então, aquele conceito do automático. E o pessoal chegou oferecendo dinheiro e ele disse, não, eu quero que fique no meu nome. Eu quero ser conhecido como o inventor disso aí. E o pessoal morreu de jogar dinheiro em cima dele e disse, não, eu quero o meu nome. Então, não é, um queria dar dinheiro e o outro queria reconhecimento. Não compatibiliza. Então, você fazer uma gestão é fazer planejamento, é fazer organização. Não adianta chegar amanhã de manhã, ligar para a Lana e pedir, eu preciso fazer uma holding daqui para sexta-feira de tarde porque eu tenho que fazer uma venda na segunda. E acontece muito. E na hora que você vai explicar a ele que não, eu preciso fazer muitas reuniões, eu preciso analisar muitas coisas, abrir empresas, fazer movimentações de imóveis, eu sempre pergunto, o que é que vocês querem com isso? Qual o objetivo? Não, é proteção, é redução tributária, organização societária, organização familiar, porque nada mais sem fim do que um inventário. Sim. Você só tem data de início, você não sabe quanto tempo vai demorar. Sim. Aí você vai ter falecimento de herdeiro, você vai ter cônjuge, você vai ter herdeiro do herdeiro. Sim. E aqui, é porque não acontece aqui em BH, eu acho, não tem aqueles imóveis que o pessoal passa. E esse imóvel abandonado? Porque lá em Recife tem. Dizer, isso aqui é de herdeiro. E acontece o quê? Aqui nada. Tem. Tá aí há 30 anos e o processo não termina. Aqui nessa região central. Aqui tem. E assim, e Minas, por ser um estado muito histórico, no interior, e isso eu até vejo muito na minha cidade, os centros em si, eu estava conversando com meu tio há um tempo atrás, que quando ele era prefeito, ele falando comigo, eu falei, mas o centro aqui na minha cidade tá muito morto. E ele, Elisa, mas começa a observar, os centros em si, eles vão ficar, porque vão sendo sempre imóveis de herdeiros. E ele falou, a gente não tem o que fazer, porque muito, por exemplo, a praça, né, sempre foi muito movimentada. Todos os lugares fechados, onde eram os bares, por quê? Porque os pais foram morrendo e os filhos, enfim. E aí não alugam, não querem vender, não vendem, não resolvem, então sempre e nem assim. Nem cuidam. Carlos, fala assim para o nosso associado que ainda não teve uma experiência de lidar com uma holding, aquele que ouviu falar, mas não sabe muito bem o que é. Dá um conceito assim rápido e mais simples dentro do possível do que é esse instituto, esse tipo de trabalho para esse associado entender qual que é o tipo de planejamento que você está falando. A gente tem que enxergar a holding. A holding nada mais é do que uma empresa. Que você vai ter, aí de novo, eu preciso entender qual o objetivo que a pessoa tem com aquela holding. Né? É para proteger patrimônio, é para receber aluguéis, é para fazer uma operação de incorporação, é para vender, é para doar, o que é que você quer fazer com isso? Então é a constituição de uma empresa em que, em geral, você vai colocar os imóveis que a pessoa tem dentro dela, seja para proteger, ou pode ser uma holding de participações, por exemplo. Você pode ter uma empresa que o objetivo dela, que a gente fala muito aqui da questão imobiliária por causa da associação, mas você pode ter uma holding que ela é dona de participações de empresas. De empresas. Sim. Eu tenho a SA, né? Você vai ter uma SA de capital fechado, aquela coisa toda, e embaixo você vai ter as outras empresas. Por que você faz isso? Por estruturação de negócio, por redução tributária, por segurança, por uma série de coisas, até por valuation, uma operação futura de venda, facilitar algumas coisas, a decisão. Às vezes você quer um sócio que não quer aparecer, porque por algum motivo ele não pode aparecer ou não quer aparecer. Então, o conceito de holding ele é um pouco amplo, né? Mas em geral o pessoal vai conhecer muito o holding. O pessoal conhece primeiro a blindagem, que o pessoal gosta de chamar de blindagem patrimonial. Eu não gosto desse termo. Eu gosto de proteção. Então, primeiro vem o conceito de proteção patrimonial. É como eu consigo proteger o meu patrimônio. Como é que eu consigo... Alguns pedem até para ocultar o patrimônio, né? Mas esse daí não. A proteção patrimonial. Aí o pessoal, é com a holding.
Mas o que a gente defende aqui é você ter uma visão mais ampla. Por isso que a gente precisa entender como advogado, psicólogo dos clientes, que eu acho que isso vocês também passam, o cliente ligar para conversar, não necessariamente para fazer uma pergunta jurídica. Às vezes a gente participa de algumas decisões da empresa como consultor, a gente está na mesa com os diretores e diretores discutindo assuntos técnicos ou assuntos estratégicos e pergunta, e aí, o que você acha? Não está no Código Civil, nem no Código de Processo Civil, não está em canto nenhum, não. Está na vivência, está no dia a dia, está na experiência. Você vai, aconteceu uma vez assim, vai por aqui, eu acho que devia... Aí tem o feeling, tem um pouquinho de feeling também. E o feeling não é instinto puro, o feeling é resultado de conhecimento que você tem, né? Os cases. Quando a gente olha, eu sou pai, você olha para o seu filho, você vai cair. Que é exatamente o que sua mãe dizia. E você dizia, é impossível, ela não tem como saber se eu vou cair. Mas eu sei que ela vai cair porque eu já caí. Sim. E não ouvi quem tem um pouco mais de experiência. Então, o planejamento ele tem que ser feito de forma completa. Então não é, de novo, não dá para chegar na quinta, pedir uma holding para sexta, para na segunda fazer algum movimento. É um projeto que dura 3, 6 meses, 1 ano, a depender da negociação, a depender do número de herdeiros, a depender da quantidade de imóveis, da complicação em que esses imóveis se encontram. Sim. Então é muito importante parar para planejar. Cidades como Minas, como Belo Horizonte, perdão, estados como Minas Gerais, que tem um potencial histórico muito grande, um número de imóveis muito grande, imóveis históricos que se tornam caríssimos. Eu tive a oportunidade de ir no Minas Centro ontem e a gente fez um evento lá e depois o pessoal foi dar um passeio, mostrar a reforma, como é que ficou e tal. Tava brincando, é muito melhor derrubar e fazer outro, porque o trabalho que dá para reformar um imóvel desse, institutos como o IFAM, que vão ficar na orelha da pessoa que está reformando. A gente tem problemas disso lá em Recife. Sim. E uma forma que a gente encontrou lá de resolver essa questão de imóveis mais antigos, que não são nem comércio nem habitação e ficam lá sem dono, vamos assim dizer, é criar ambientes de inovação, você criar núcleos de negócio. Então lá em Recife a gente tem uma área a gente chama de Recife Antigo, o bairro do Recife, que é onde era o porto há muitos anos atrás, e o porto saiu de lá, foi mais para frente, mas o volume de porto acabou e criou-se o Porto Digital, que é uma área incentivada, voltada para a inovação, empreendedorismo, que tem redução tributária, e como é muito na área de direito, na área de tecnologia, você tem links de internet de alta velocidade, você tem a concentração de empresas numa área geográfica definida. Então isso é importante a gente ver essas iniciativas para poder salvar esses imóveis que sempre são muito bonitos. São muito bonitos, mas a manutenção. E os herdeiros normalmente recebem o imóvel, não recebem dinheiro. Né? Então, você recebe o bem, mas não recebe meios de manter aquele bem. Entendi. E em relação ao que uma hold oferece de vantagem para o cliente, o que você acha assim, que vai ali na ponta como a principal vantagem, o que mais motiva um cliente a construir uma hold, por exemplo? Eu meio que insisto na ideia de para que vamos usar esse instituto. Sim. A gente tem uma caixa de ferramentas, não adianta eu usar uma chave de fenda para um parafuso Phillips. Então o conceito da holding, o pessoal, a holding resolve tudo? Não. Era melhor doação? Depende. O que é que você quer fazer? Então, por exemplo, se você tem um imóvel que é de herdeiro, primeiro, pensando no sucessório, você montar uma estruturação de holding ou de empresas que você vai conseguir organizar a questão sucessória, você evita a tributação, em geral, porque tem que fazer estudos, mas em geral você vai evitar uma tributação mais alta, e eu digo que você vai manter sua família em paz. Porque na hora que você, meus filhos, eles se dão super bem, eles se amam, até você não estar lá e ter dinheiro no meio. E qual que, hoje em Recife, qual que é a maior dificuldade? Porque Recife tem uma carga tributária altíssima, né?
eu tenho visto muito, tenho inclusive pesquisado, e eu vi muito que em Recife tem se constituído muitas holdings. O que vocês encontram hoje de dificuldade? Ou o que partir do zero? E também tem, né, a holding de uma célula, 2 células. Eu sei que lá acho que vocês aplicam muito de 3 células. E explica um pouquinho isso, até para porque aqui em Belo Horizonte é o formato de holding muito parecido com o de Recife. Então, explica pra gente aqui, para quem está nos ouvindo aí, essas vantagens, porque assim, só para adiantar, uma coisa que ele pontuou muito bem é que se você quer fazer uma transmissão apenas para guardar o patrimônio, fazer proteção e ali para futuramente não fazer inventário no momento que um dos o pai e a mãe faltarem, por exemplo, no caso de holding familiar, faltarem, ok, então esse é um tipo de holding. Mas e aí? E se esses imóveis eles são para oferir renda? Eu não posso transferir eles todos para um único modelo. E aí a gente vem criando com modelos ali já de células, né? Que a gente fala em células. A gente tem uma dificuldade grande, que é os municípios. Eu estava tendo uma discussão anteontem aqui, uma discussão no melhor sentido da palavra, a gente estava debatendo com outro advogado a questão, por exemplo, do ITBI. Mas a incorporação, paga ou não paga? ITBI é municipal. Cada cabeça é um mundo, cada município escolhe de um jeito. Sim. Vai depender dos quinais que você coloca na empresa, que depende da finalidade que ela tem. Então, pessoal, o que está acontecendo? Eu tenho muito receio que a gente tem, voltando para o conceito do Brasil, né, nosso, da falta de preparação, a gente segue muitas ondas. A gente está na onda da holding. Então, todo mundo quer uma holding para chamar de sua. Então, aí você não está procurando especialistas nisso. Todo mundo virou especialista nisso. Assistiu 2 vídeos no YouTube e é especialista nisso. Sabe tudo sobre o assunto. E isso é um problema, porque o cliente ele só vai ver a dificuldade quando ele precisar acionar isso. Então, naquela história, você só sabe se um freio de um carro foi bem feito na hora que você precisa usar. Então, a estruturação da holding ela vai passar por uma questão de estudo de TBI, a questão de avaliação de doação, porque você tem que fazer a conta. A doação das cotas, né? Doação das cotas, mas a doação da própria. Se ao invés de eu só tenho um imóvel e tenho 2 filhos ou tenho um filho, e aí vale a pena ou é melhor doar em vida e ficar com o fruto vitalício? Vamos calcular quanto é que vai dar isso aí. Qual o ganho de capital envolvido? A depender da operação. Eu estou com um caso de uma pessoa em Recife que tinha um terreno que ela comprou há 25 anos atrás por R$80 mil. Estava entregando por 2 milhões. E o ganho de capital vai ser altíssimo. E agora, o que a gente faz? Isso depende. Eu acho que uma das frases mais ditas por advogado é depende. Depende. É verdade. Hoje a gente falou umas 5 mil, tinha umas 10 vezes. Mas é porque é caso concreto, Exatamente. Eu costumo dizer que não é uma coxinha. Como eu estou em Minas, eu vou dizer que não é um pão de queijo. Não é uma coisa assim pronta. Essa questão da holding, você vai ter as dificuldades. Eu acho que, vou ser gentil, 30% do tempo que você passa na estruturação da holding é sentar com os proprietários e colher informação, entender, né? E entender. Pensando numa holding patrimonial, é você sentar com todos os herdeiros que têm cônjuges e definir como vai ser feito. Até porque a gente tem que fazer um acordo de acionistas, né? E isso é negociado. Exato. E aí, faz o quê? E se um quiser vender e os outros não quiserem vender? E se todo mundo quiser vender e um não quiser vender? E a renda disso vai ser dividido como? E se tem uma ex-mulher e tem uma pensão alimentícia aí no meio? Enfim, eu digo que nós advogados, a gente tem que pensar no fim do mundo. Prevendo o fim do mundo, aí eu volto. Como é que eu vou proteger a gente do fim do mundo? Então os contratos, ele tem que ser o mais amarrado possível, mas não engessado. Para a gente constituir, então, os acordos de sócios, de acionistas, tem que se prever algumas situações em que o cliente não vai prever. A gente já teve caso de passar 6 meses fazendo um projeto, quando chegou no 6º mês, 2 irmãos brigaram e disseram, não quer mais não. Não vai fazer mais não quero fazer isso. Sim, mas e agora? Não, aí passa mais 20 dias, a família acalma todo mundo e não, vamos voltar a fazer. Então não é um projeto rápido, não é um projeto fácil, né?
varia até de profissional para profissional. Eu posso ter uma visão sobre uma solução e você chegar e dizer, não, eu acho que não devia ser assim. E tem que dar tempo de amadurecer aquilo ali. Sim, você tem que, tudo isso, você teve um cliente meu que disse, não, vou doar todos os imóveis para meus filhos. Acho melhor, é mais fácil, não me preocupo mais com nada. Eu disse, tudo bem. Aí quando deu 5 anos depois, ele disse, eu preciso vender o imóvel. Porque eu descapitalizei. Eu preciso de dinheiro para injetar na empresa, para poder tocar as coisas. Não vai funcionar assim. Mas faltou o quê? Planejamento. Entendi. Teve um caso de um cliente que teve um posto de combustível, chegou para mim e disse, olha, eu tenho 2 filhos, eu tenho 2 postos de combustível. Dá um para cada. Vou dar um para cada um. Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, a gente vai dar os 2 para os 2. Ele, como assim? Eu disse, os 2 vão ser donos dos 2 postos. Porque avalie que quando você não estiver mais aqui, um toca um posto, show de bola, vai funcionar bem e ser super rentável, e o outro vai quebrar. Porque ele não sabe gerir. Mas ele pode ser até bom com relacionamento, mas ele não sabe gerir. Aí o que vai acontecer? Vai vir pra cima desse aqui, aperrear a vida desse aqui e se brincar até quebrar esse posto. Sim. Então eu tenho um caso na família em que existe bastante patrimônio, em que não foi feito, na época não existia nem esse conceito, e cada filho saiu recebendo bens. E não existem mais os bens. E tem gente que está numa situação financeira bem apertada, que não deveria estar. Sim, a gente tem clientes nessa mesma situação. A gente fica até assustado quando vê a origem e a quantidade de patrimônio que foi herdado e a situação que as pessoas estão hoje. Pai rico, filho nobre, né? Exatamente. E quando normal, esse caso específico, a pessoa nos procurou em função de uma penhora. Então, a situação chegou num nível extremo. Infelizmente, isso acontece. Então, sem dúvida, ter um planejamento e pensar com esse perfil personalizado para o que o cliente quer e o que a gente pode oferecer de serviço faz total diferença. Porque ele quer a solução, ele não está vendo todos os problemas, ele nem está achando que na família dele vai acontecer aquilo que aconteceu com fulano. Então, sem dúvida... Eu sempre digo, temos que consertar o telhado enquanto faz sol. Sim. Porque quando começa a chover... Não, quando começa a chover, tem goteira, já era, se chover, né? granizo, né? Exato. Complica muito. Então, é exatamente essa visão que a gente tem que ter. A gente precisa ter... precisa quase que evangelizar os clientes. Chegar e dizer, vamos fazer... A pessoa, não, mas aqui é tudo bem. Uma vez só aconteceu uma vez, um cliente meu assim, parecido com o teu caso. No final não ficou tudo bem. Aí o cara vai dizer que não, aí você de novo, passa um tempinho, aí você volta, conversa com ele, explica. E para os advogados que estão nos assistindo, é um ramo de atividade bem interessante. Mas como qualquer atividade, não só do direito, a pessoa tem que se especializar. Não dá para ser um advogado raso nas temáticas. Ele, para poder cobrar bem, eu dei uma palestra outro dia para uma jovem advocacia, um pessoal de jovem advocacia. O pessoal, a advocacia está saturada. Eu disse, tá não. Mas essa saturação de profissionais, não de má qualidade, não são profissionais ruins, são profissionais com pouco conhecimento. Eu acho que hoje... A gente estava, inclusive, eu e a Alana, a gente estava conversando sobre isso, de assustar, assim, como que, com toda a tecnologia, a facilidade hoje, você ir para as redes sociais, tem muita gente se maquiando, né? Maquiando no sentido de que eu consigo ganhar uma autoridade em um determinado assunto em pouco espaço de tempo, e aí você vê a pessoa não tem essa consistência. E assim, a gente aqui com o direito imobiliário e a mesma coisa, porque a gente, com o tributário, a gente lida com patrimônio o tempo todo, que tem risco em cima da mesa muito grande. Então, assim, e a gente está vendo pessoas se aventurando, né? Então, quem realmente quer atuar com holding e precisa entender. Peraí, eu preciso parar, estudar, tem muito espaço, mas eu preciso realmente me especializar. E é o que você falou também, né? Entender o que o cliente quer. Eu preciso escutar. A gente tem muito que ter essa escutativa para deixar. E observar que toda essa prestação de serviço, você coloca um ponto, mas você tem que dar o tempo para as pessoas refletirem. A gente não vai sentar numa mesa e negociar um acordo de sócios,
Numa tarde. Impossível. Numa tarde, não. Aquilo ali você tem que pensar, você tem que negociar, você tem que conversar. Deixar as pessoas irem, voltarem com ideias, porque aí sim brigarem. Dormir, acordam. Eu acho que é uma construção, no melhor da palavra, é uma construção. Quem trabalha com construção civil, nesse mundo imobiliário, sabe que, por exemplo, você tem um tempo de cura do concreto. Se você pegar um concreto, fizer e no outro dia colocar peso, ele vai quebrar. Sim. Mas com 7 dias ele tem uma resistência, com 14 ele tem outra, com 21 ele tem outra. A mesma coisa é esse trabalho. É um trabalho de grande escala. O Brasil tem muita terra, muita área para ser organizada. Então a gente tem muita herança. Sim. Tá aí. Muita gente precisando de ajuda. Eu estava conversando com uma pessoa aqui em Minas também, uma área imensa que o pessoal está comercializando, com aquele problema de não receber dinheiro, só receber terra. O IPTU caríssimo, eles não têm dinheiro para pagar o IPTU, porque o IPTU é terreno, né? Mais caro ainda. E eles estão tentando vender para poder salvar uma outra parte, porque as execuções fiscais são pessoas idosas já. Nossa. Eu até brinquei com ele, eu disse, tu já fez a organização, porque se um morrer aí no meio, tu não consegue terminar esse projeto mais nunca. Corre, organiza. Ele, não, mas já tudo certo, todo mundo vai assinar. Tudo bem, então assina logo, porque pode ser que alguém se vá nesse meio de caminho, aí pronto, travou tudo. Sim, Então a gente tem um mercado aí em franca expansão, com muitas possibilidades, mas a gente tem que ter muito cuidado na advocacia para o pessoal não queimar. Sim. Vocês são mais novas, mas vocês vão lembrar da paleta mexicana. Sim. Foi sensação, Uma todo febre. mundo quis fazer aquele negócio, quem tinha feito quebrou e quebrou todo mundo. Então não adianta a advocacia, eu sempre me encantei com a advocacia, é a quantidade de opções que você tem na advocacia. Você pode ser especialista em tudo na advocacia, você tem várias áreas para ir. Então não é para todo mundo correr, eu vou fazer planejamento, holding, não, calma. E outra coisa, o advogado não vai fazer isso sozinho. Você não consegue fazer um planejamento desse sozinho. Você precisa de um colega com a capacidade na área tributária, outro na área societária, outro numa questão quase que direito família e sucessão. Você tem que ter um profissional da área contábil, você tem que ter um cara bom de cartório, de junta comercial. Então assim, não é um trabalho de virar uma chave e tá pronto. Não. Então o pessoal tem que entender que dá trabalho, não é fácil. Não são todas as vezes que a gente conclui, porque às vezes para na metade do caminho, porque os clientes, porque todos são clientes nossos, não conseguem chegar a um denominador e a gente precisa ter essa percepção. Por outro lado, é uma área rentável, uma área escalável, né, no sentido de que a gente tem muito cliente e o que não falta é eu vindo no avião, descendo lá em Confins e olhando, você só olha terra. Áreas e áreas e áreas. E ali deve ter, se não tudo, mas quase tudo precisando de ajuda para isso aqui. A expansão do mercado imobiliário, a saída de uma crise mais forte, o mercado imobiliário volta, a construção civil volta, a troca por área, incorporação. Então tudo isso precisa da ajuda do advogado, né, da consultoria completa. Eu concordo. Inclusive, essa é uma característica não só dessa questão de planejamento que a gente aqui está abordando dentro, principalmente no enfoque imobiliário, mas na nossa atuação imobiliária, de uma forma geral, ela tem interdisciplinariedades, né? A gente precisa ou de um engenheiro, ou de um agrimensor, nessa temática da holding, de um tributarista, de um contador. Então, entender que não essa questão de não querer e não fazer tudo sozinho aumenta a qualidade e expertise do trabalho. Sem dúvida. O resultado é melhor. Eu penso muito que a gente construir essas parcerias e construir ter essa visão de que eu preciso buscar o profissional realmente ali especializado para estar comigo, principalmente quando a gente lida, né, com uma holding que tem sempre muito patrimônio envolvido ou um considerável patrimônio, a gente precisa ter sim essa visão que eu acho muito importante. E precisa quebrar, né, te interrompendo, precisa quebrar esse estigma da advocacia de um lobo solitário. Sim. Os advogados não falam nem quem são os clientes dele para poder o colega não abordar.
Você advoga para quem? Não advogo para ninguém não. Me deixa no meu canto. Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que a parceria gera... Eu gosto de pessoas, então você tem que gerar parceria, você tem que gerar negócio. O dinheiro vai vir depois. Não é natural o dinheiro vir. Então não tem problema nenhum eu me juntar com um engenheiro, porque eu preciso resolver coisas na área de engenharia, de uma gestão. Eu preciso chamar pessoas da área de georreferenciamento. Às vezes a pessoa não tem planta. Você tem que chamar o satélite, fazer o georreferenciamento da área. Então, você tem a quantidade de profissionais envolvidos num planejamento bem feito. Aí, por outro lado, a remuneração vai ser compatível com a qualidade do trabalho. E, de novo, a gente não vende nada. A gente adquire confiança. Exatamente. Então, à medida que você faz um cliente bem feito, a história do meu escritório foi assim. A gente começou em Recife, teve uma clientela que nos abraçou e o resultado foi positivo. A gente saiu expandindo, abriu outras frentes. Hoje a gente atua praticamente no Brasil inteiro. Mas tudo resultado de confiança conquistada. Então, você não vai, falando para o advogado, o jovem advogado, você não vai ricar amanhã. Você vai ter que ralar um pouquinho. A advocacia é sempre um jogo de longo prazo, né? O advogado que vai com essa visão de que, tô olhando, tem fulano ali, tá na rede social ali mostrando, né? Com o escritório já perfeito, com o jovem advogado e já está ali com causas milionárias, ou já está com um carro importado, enfim. E aí vem com muito essa visão. Eu vejo muito advogado frustrado, né? Eu acho que o advogado, que as pessoas precisam se conscientizar de que a advocacia é um jogo de longo prazo. A gente precisa plantar e a gente vai colher. É o agro. É o agro. Voltamos para a terra e precisa de ajuda do planejamento. Exatamente. Nossa, gente, muito legal esse bate-papo, né? E, Carlos, a gente tem feito 2 perguntas já encaminhando para o final, todo mundo que tem passado por aqui. Primeira qual que é uma frase que você tem como lema de vida, uma frase que você tem realmente que te motiva, uma hora que você precisa, assim, que a gente não é todo dia que a gente tá legal, mas que a gente precisa de uma energia extra? Uma frase, eu não sei de quem é, mas é uma frase bem batida. Mas não é uma frase pouco real. Não há ganho sem dor. Tudo você vai conquistar mediante algum esforço ou mediante alguma perda. Eu vim para BH, deixei meus filhos em Recife, que ficam fazendo videochamada comigo com saudade. Inclusive com 5 meses, né? Um com 5 meses. Pequenininho de 5 meses. Minha esposa levou eles pro médico hoje, eu não fui. Não, eu realmente. sempre vou levar ela na escola, hoje eu não fui. Mas você tá fazendo o quê? Eu tô fazendo um esforço para ter um resultado. Então, você vê muito essa frase de academia, né? Você tem que suar para poder malhar. Então, para mim, é um conceito básico. Não cai do céu. Não cai do céu. Se caiu do céu, foi sem querer. Já ele vai. Veio fácil, vai fácil. Então, é importante o pessoal ter essa consciência. O jovem advogado, ele olhar o ramo imobiliário e entender que você não vai conseguir do dia para a noite. Mas aconteceu uma vez com um advogado, certo? Só foi uma vez. Só foi aquela vez. A gente tem, acho que a gente está perto de 1,5 milhão de advogados no Brasil. Eu acho que 1,4 milhão, um pouquinho. Então, você tem um percentual bem pequenininho que deu certo na primeira tacada. Você vai treinar muito. Me lembro de Hortência, a jogadora de basquete, dizendo que eu fazia 1.000 arremessos por dia para conseguir, no meio do jogo, acertar uma bola de 3. Porque as pessoas veem só a parte ali do jogo que o jogador foi lá, acertou, mas... E o dia... Só ver doutora Lana e doutora Elisa aí. Imagina que a gente trabalha e ninguém sabe quantas horas. Nossa. Ninguém vê o esforço. Não, ninguém vê o esforço. Ninguém posta fila de banco, ninguém posta perrengue. Não posta. Ninguém então. posta que tá com fome, que não almoça, né? Sim, isso aí exatamente. Foca nisso. Não há ganho sem dor. Sim. Vai ter que ter. E para concluir o nosso bate-papo, eu queria te pedir uma indicação de um livro que você acha que vale a pena, que é transformador e que foi relevante para você. Eu gosto de biografia. Eu também. Eu gosto de biografia. Mas eu gosto também, tem um livro que chama O Sonho Grande.
que é um cidadão chamado Jorge Paulo Lemann, contando a história da formação do 3G Capital, que é uma empresa, uma holding, que ela é dona de algumas empresas. E ela transmite uma realidade super interessante de que, para quem não conhece, ele é dono de coisas pequenas, como a Budweiser, a Embev, e ele tem umas manias estranhas de dizer, eu vou comprar e ele compra. Né? Então você imagina a gente comprar, no caso a gente é porque é brasileiro, né? Se incorpora, mas comprar a Budweiser, que é um símbolo americano. Se ele comprar cervejarias pelo mundo, se tornar um negócio imenso. E se juntou com Warren Buffett, que é um investidor americano imenso. E eles disseram, a gente vai comprar a Coca. E assim, não dá para duvidar. Ao mesmo tempo, a gente estava no aeroporto e alguma companhia disse, vamos encerrar o voo para tal lugar, por favor, o senhor Jorge Paulo Lemann, e vamos, nunca, como é que eles falam, nosso voo não vai ser tão legal sem você, né? Então uma coisa assim, aí, quem? Jorge Paulo Lemann? Daqui a pouco passa ele, correndo para não perder um voo. Ele tem dinheiro para comprar a companhia. Se você vê no livro dele, ele diz, não, é negócio. Tem um trecho que fala de um neto dele que quer usar o camarote para trazer os amigos. Aí ele, você é investidor? Não. Você vai trazer dinheiro para a companhia? Não. É só para curtir? Não. Então esse conceito de não vamos gastar no que não é preciso, não vamos ostentar para mostrar o povo, vamos dar resultado. Exatamente. Então eu acho que a advocacia tem muito do encanto, do como estamos. Eu sempre digo, parecer ser para ser. Todo mundo vende um mundo lindo, aí depois que esse mundo lindo, o mundo concorda que o seu mundo é lindo, aí começa a te contratar e te pagar para transformar o teu mundo num mundo lindo. Só que de vez em quando falta um tempo aí, enquanto você está tentando mostrar um mundo lindo, acaba o gap, você não consegue pagar os boletos e o seu mundo não fica tão bonito mais. Então eu acho que esse livro ele traduz bem. O livro do Silvio Santos também é um livro bem interessante. Eu não li o do Silvio Santos. Conta a história, como começou tudo e onde interessante. Ele tá. São livros que eu acho que vale a pena dar uma lida. Não lê todo de uma vez, lê de pedaço, marca umas partes. Eu acho que é bacana. Para fugir um pouco dessa questão do direito, dizendo o autor tal. Sim. Não, eu acho que, de novo, é psicologia, entender pessoas, conhecer pessoas, porque vivemos para isso, para pessoas. Né? Exatamente. Exatamente. Nossa, muito bom. Muito bom. E assim, já vai ficar aqui um convite para a próxima vez que você estiver em Belo Horizonte, né? Ana tá ali hoje de bastidor, mas a próxima vez que estiver em Belo Horizonte para vir bater um papo com a gente também de gestão. Afinal de contas, né? A gente quer ver como é que eu sei que vocês têm expandido e têm olhado aqui para Minas Gerais, mas como ter essa visão da gestão do escritório de advocacia com esse viés de expansão, que eu acho muito interessante, acho muito importante, e já fica o convite aqui para a próxima vez. Compartilharei um pouquinho do nosso pequeno escritório. Sim. Isso mesmo. Muito obrigada, Cadu, né, gente? Cadu, já finalizando o papo. Obrigada, Cadu. Obrigada, Ana, que você volte mais vezes como host. Obrigada a você. Obrigada, Cadu. E Cadu topou uma missão de última hora e se saiu super bem. Nossa, a gente excelente. queria aproveitar a agenda dele. Exatamente. Então, assim, valorizem a gente, escutem esse podcast, compartilhem, curtem. E quem ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, né? Lembrando que a gente tem um podcast, um novo episódio toda semana, quarta-feira, meio-dia no Spotify e às 20 horas no canal do YouTube. Então é isso, pessoal. Vocês gostaram do papo? Sim. Ótimo. Que bom, então. Foi tratado melhor do que mereço. Então é isso. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, pessoal.